aula, né? Boa noite. Vamos dar continuidade ao capítulo 12. Eu vou fazer uma aula que, apesar de ter muito slide, vai ser bem rapidinha, porque fungos é uma parte da biologia que pouco se cobra. E em seguida eu já vou disponibilizar o novo assunto. Hoje vai ser o finalzinho do capítulo 12 e o iniciozinho já de outro capítulo. Vamos lá? Então, os fungos que muita gente conhece e que tem uma grande importância médica, ecológica, infelizmente ainda são um pouco cobrados em vestibulares. Isso não desfaz a importância da gente falar dele. É formado por célula eucariótica e tem como característica uma diferença muito grande dos outros, é que a parede celular dele é uma parede celular de quitina, que diferencia das bactérias, que é uma parede celular de peptídeo glicano. Aí tem alguns tipos de fungo, que é um fungo, são fungos que você encontra naturalmente em ambientes úmidos, que vocês já devem ter visto em alguns locais. Eles são eucariotos aclorofilados, ou seja, não fazem fotossíntese. Deixa eu só riscar aqui. Então, são aclorofilados, então não fazem fotossíntese. Tem parede celular, como eu disse, de quitina, diferenciando das bactérias, que é de peptídeo glicano, e dos vegetais, que é de celulose. Eu sempre digo que vocês não esqueçam disso. Por um tempo, eles foram considerados plantas, mas depois foi corrigido isso aí. Hoje é um dia que tá fazendo bem frio, mas eu tô de farda, viu? Foram considerados plantas. Reservam glicogênio como os animais. Então, perceba, ele tem parede celular como os vegetais, mas eles reservam glicogênio como os animais. Então, tem parede celular e reserva glicogênio. São heterotróficos, ou seja, não produzem seu próprio alimento. Eles têm uma nutrição por absorção, que eu vou explicar logo mais. Os fungos, eles podem ser uni- ou pluricelulares, vivem sempre em ambientes úmidos e ricos em matéria orgânica. E nessa quarentena eu até assisti um filme que pouca gente poderia perceber, né? É um filme, acho que é novo na Netflix, não sei, aqui em casa ninguém nunca tinha assistido. E o cara tá procurando um local onde fique o rio. E aí ele começa a observar uma grande intensidade de fungo e ele fala assim, por perto aqui tem água. Então, assim, para muita gente soa estranho. Porque não pode ser da chuva. Se fosse da chuva, aquela quantidade de fungo seria encontrada em todo o percurso que ele fez. Como ali tinha uma maior intensidade, sinal que tinha água por perto, porque os fungos necessitam de umidade. Às vezes são coisinhas em filmes que vocês nem percebem, mas que Laísa logo bota o olho, né? Número de espécies fúngicas, a gente sabe que tem cerca de 200 patogênicas e mais de 70 mil não patogênicas, mas se diz que deve-se ter ainda cerca de 1,5 milhão de espécies de fungos ainda para serem descritas. Infelizmente, grande parte disso é de importância médica e mata muita gente todos os anos. Laísa, mata mais do que o coronavírus? Volto a dizer a vocês, e isso é até importante para vestibular, que o problema do coronavírus não é a quantidade de pessoas que ele mata. O problema do coronavírus é a necessidade de atendimento médico de uma quantidade muito grande de pessoas que coloca em colapso o sistema de saúde. Não é a quantidade de gente que mata, viu? Apesar de estar matando muita gente, não é esse o foco. Nutrição. Os fungos são heterotróficos, como eu falei, e eles podem ser saprófitas, ou seja, se alimentam de matéria morta, podem ser parasitas, esses são os de importância médica principalmente. Aqui a gente tem os de importância médica.
e podem viver em simbiose, como é o caso dos líquens. Eles obtêm alimento por absorção. Isso significa que eles jogam enzimas no substrato e depois absorvem ele. Acumulam glicogênio, já falei, e precisam de temperatura, umidade, luz e pH específicos. Então, não é qualquer lugar que você vai ter o crescimento de fungos. A reprodução assexuada desses fungos é o que faz aquele velho ditado que uma maçã podre estraga todo o cesto. Por quê? Porque eu tenho uma propagação vegetativa. Ele solta esporos e que pode contaminar qualquer outro vegetal que esteja por perto, qualquer outro animal que esteja por perto. Então, eles têm uma forma de dispersão muito fácil, o que é um problema. Então, eles podem se reproduzir de forma assexuada por fisão, que a gente vai ver num desenho que é a união das ínfas, a gente vai ver, por brotamento, por fragmentação das ínfas, por presença, por uma parede espessa, ele se divide, depende do tipo. Aqui são alguns tipos, né? Blastósporos, astrósporos, são os tipos de fungos e os tipos de reprodução desses. O que você tem que ficar de olho é nessa formação de esporos que a gente vai ver. E a reprodução sexuada, ela, claro, lembrando que enquanto a reprodução assexuada é um efeito imediato que não deixa o animal, o ser vivo, morrer, a espécie acabar, então reproduz em maior quantidade, em tempo e em condições melhores, digamos assim, piores no caso, né? Quando não se dá tempo de conseguir uma forma de reprodução sexuada. Mas a reprodução sexuada, ela tem que existir. Por quê? Porque a reprodução sexuada é que amplifica a variabilidade genética. E quando eu tenho uma alta variabilidade genética, automaticamente eu tenho maior sobrevivência da espécie. Quando eu tenho reprodução sexuada, ocorre a plasmogamia, ou seja, a fusão entre as duas células, depois a cariogamia, que é a fusão entre os dois núcleos, e por último a meiose, que vai fazer com que tenha essa variabilidade. Aí vem os fungos microscópicos, que são muito conhecidos, são as leveduras. A Saccharomyces cerevisiae é a que produz cerveja, por isso ela tem uma fama maior e um valor industrial, já que nem na quarentena a cerveja diminui as vendas, né? E as leveduras também são responsáveis pela produção do pão, da cachaça e do vinho. Então, a gente tem algumas coisas produzidas por conta da fermentação desses seres unicelulares. Lembrando que esta fermentação produz álcool etílico e libera gás carbônico. Esse gás carbônico é que faz o pão inchar. E também, quando produção de cerveja, dessas coisas, esse gás carbônico é eliminado e o álcool etílico mantido na bebida, né? No caso do pão, o gás carbônico é importante para inchar o pão. A reprodução assexuada, como eu disse, ela geralmente nos seres unicelulares melhor ainda, ele simplesmente brota, se divide, ó, uma célula vira 2 e vira 3 e ele vai se reproduzindo, isso é muito rápido. Os fungos pluricelulares, eles têm dois componentes, duas partes, digamos assim, né? Uma parte é o corpo de frutificação, que eu costumo dizer que é a hora da reprodução, e outra parte é aqui embaixo, que são os micélios, as hifas e os micélios. Tá tampada aqui, mas não se preocupe que eu vou mostrar a vocês no próximo slide. E tem os esporos que ficam no ar. Então, alguns experimentos facilmente te mostram
Isso porque quando um fungo está numa fruta, numa coisa, você coloca ele num saco, um pedaço desse que está em fungo, num saco, junto com outro que não tem, no outro dia todo mundo já tem fungo. A reprodução deles é bem rápida. O micélio mantém o fungo vivo, é aqui embaixo, e é composto por várias hifas, e as hifas são células com parede celular de quitina. Essas hifas, elas podem ser separadas. E aí, aqui eu estou mostrando a vocês uma hifa cenocítica, ou seja, ela não é septada, não é dividida aqui, ó. Não existe essa divisão, apesar de ter vários núcleos. A hifa, que a gente chama de semisseptada, e quando tem ela aqui não está mostrando, mas ela tem a semisseptada, que algumas partes ela é cenocítica, outras partes ela é septada, e tem a septada total, que pode ter 1 ou 2 núcleos, tá vendo? Por célula. A hifa eu vejo, não, ela tá lá por debaixo do fungo, você não vai conseguir visualizar, que é um fungo microscópio, em microscópio de varredura. E o que você está vendo aqui é coloração artificial, né? Essas são hifas que você consegue ver. Na verdade, você está vendo aqui já o micélio, né? O conjunto de todas as hifas. Que você está vendo aqui já como corpo de frutificação, né? Em alguns casos, ele é comestível, como é o caso desse queijo. Em outros casos, ele pode fazer mal, como é o caso do pão embolorado. A nutrição desses fungos, ela é, como eu disse, por absorção. É por absorção. Então, as hifas, elas secretam enzimas, jogam essas enzimas na comida e depois absorve, o que resulta dessa digestão que ocorre do lado de fora, né? Por isso que a gente chama de digestão por absorção. Ela absorve aquilo que ela digeriu já do lado de fora, digamos assim, do corpo. É a digestão que a gente chama de extracorpórea. Então, aqui eu tenho as hifas, ele joga as enzimas, as moléculas orgânicas são quebradas e são absorvidas. Olha aqui, ó. Então, quando você come aquele doce, você tem um doce que tem aqui fungo, né? Aí você mete a colher e tira aqui essa parte do doce todo. Faz disso, aqui é folha, viu? Mas eu tô fingindo que isso aqui é tudo fungo que você tá vendo no doce. Na verdade, você tirou do doce o corpo de frutificação, mas as hifas, elas estão lá embaixo, tomando o doce todo. Geralmente não faz mal, porque a gente come e não sente nada, né? Existe o papel ecológico dos fungos, que é muito importante lembrar, que a gente viu ano passado. Os produtores, eles recebem energia do sol e passam para os consumidores primários, que passam para o secundário, que passa para o terciário e que chega nos decompositores, que a gente diz que repõe a energia para a cadeia. Então, os decompositores pegam essa matéria orgânica, transformam em inorgânica novamente para ser absorvido pelos produtores. Aqui um exemplo mais famoso e que mais cai em vestibular, que são a associação das algas com fungos, os líquens, que você encontra principalmente nas árvores. E você encontra também as micorizas, que são a associação dos fungos com as raízes, que a gente viu lá no ciclo do nitrogênio, que ela é responsável pela grande absorção de nitrogênio da planta, né? E enriquecimento do solo, no caso. E aí vem os fungos de importância médica, né? Que causam as frieiras, o sapinho. Aqui atrás da minha foto, que depois eu vou ver se eu consigo tirar. Tem a impinge, tem as unhas, os fungos de unha. Esse fungo aqui é muito comum você proliferar no uso do compartilhado de bacia, na manicure, de lixa, de esmalte até. Então, não deve. Isso aqui é resultado do pé que não enxuga, né? Geralmente o pé úmido ou o pé que usa tênis sem meia, que mantém a umidade do pé, causa isso aí e vai criando essas feridas, né? Aqui é uma foto de Alexander Fleming,
Eu botei essa foto, uma foto bem mais bonitinha no slide do primeiro ano, porque hoje a gente falou no primeiro ano de relações ecológicas. E esse a gente já viu ano passado, é um tipo de relação ecológica chamada amensalismo, onde o penicílio, a presença do penicílio mata a bactéria que causa a pneumonia e foi a grande descoberta do fungo, né? Se diz que ainda hoje se vai descobrir, não sei se vai estar certo, mas que a descoberta de novos remédios na base de fungo ainda é um campo vasto que ainda não ocorre, infelizmente, por falta de pesquisas adequadas. Para prevenir micose, eu tenho que ter higiene, evitar calor e umidade junto. Então, quando eu tenho calor e umidade, seja na axila, no pé, na virilha, eu vou resultar em fungos, a famosa frieira, né? Então, tem que se ter cuidado com manter tudo sempre limpo e seco. E evitar roupa úmida, foi para piscina, foi para praia, leva uma peça para tirar essa roupa úmida assim que não for mais usar, né? Não deixar no corpo vindo com essa roupa para lá e para cá. Eles têm importância na alimentação, o champignon é muito utilizado na alimentação, a truta, que é um dos alimentos mais caros, né? Está na lista dos alimentos mais caros, a mochela e o shiitake, que é mais conhecido, o shiitake está aqui atrás da minha foto, é mais conhecido para culinária. Também como alucinógenos, né? Tem muitos fungos que são utilizados como alucinógeno e o uso desses fungos alucinógenos foi que gerou a produção de algumas substâncias que são utilizadas hoje como o nome daquilo é como anestésicos, né? E como remédios em geral. Aqui tem outros exemplos, tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente vê esse tipo de fungo, que é um Basidium miceto, eu botei o slide, acho que na ordem errada, já era para eu ter mostrado isso, que é um Basidium miceto que tem essa estrutura de guarda-chuva, e todo mundo pensa que é igual. A variedade de Basidium miceto é imensa. Para você ter ideia, hoje em dia já há alguns anos se vende um chamado cogumelo do sol, e tem que ter muito cuidado, porque cada empresa que você vê vendendo esse cogumelo do sol está vendendo um cogumelo diferente. Então pega qualquer cogumelo, e às vezes o fungo é até difícil de classificar, a classificação também é errada, e aí por aí vai. Tem importância agrícola, né? Aqui tá mostrando, não era nem para estar aqui, ó. Isso aqui é a formação de LSD lá nos alucinógenos, mas ele também produz doenças, e a importância agrícola aqui é o esporão do centeio, que são doenças que podem ser causadas por fungos e que têm importância agrícola porque diminui a produção na lavoura, né? Isso é muito importante.